passed like a summer's day. You questioned life and lost your faith. You needed to believe in something that your eyes had never seen. And now you found that you can't find the answers to the questions that you had in mind. It's like a dial tone, no one's on the line, and now you're feeling so alone. Is the universe... Então, meus irmãos, com muita alegria que a gente sai de casa para conhecer novos companheiros e principalmente para fazer algumas reflexões à luz da doutrina espírita. O tema de hoje é um tema que eu adoro falar, que é sobre morte. Então a palestra, quando nós começamos a desenvolver esse tema, nós chamávamos "Epa, morri e agora?". Aí depois fizemos outros estudos e o último nós estávamos apresentando como aprendendo a dura arte de morrer. E aí o pessoal falou, como é que é essa arte de morrer, né? E um monte de gente me pergunta por causa do tema. E eu gostaria de perguntar para vocês, quem gostaria de desencarnar hoje, levanta a mão. Coisa engraçada. É interessante aquele ditado popular que diz assim, todo mundo quer morrer, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. No caso dos espíritos todo mundo quer ir para o nosso lar, mas ninguém quer desencarnar, né? E se eu dissesse para vocês que vocês estão desencarnados? Eu falei assim, esse cara é maluco, né? De Barbacena não é à toa, né? Para a gente fazer reflexões sobre esse assunto, seria importante a gente mostrar que fora da literatura espírita há muito material também falando sobre isso, porque eu acredito que os benfeitores da humanidade espalham as verdades espirituais por todos os cantos, fazendo com que a criatura, espírita ou não, consiga se perceber um ser espiritual e não um ser material. Para isso a gente gostaria de evocar Neymar de Barros, que um dos seus poemas, chamado O Enterro, começa assim: quando eu precisava de uma visita, ninguém compareceu. Quando minha família aflita pelo enorme bairro correu gritando, está em coma, apareceu gente até de Roma, parentes de olhos arregalados, tentando ver a morte chegar, olhando para todos os lados e ninguém fazendo oração. Pedindo perdão? Ninguém. Eu parecia uma mercadoria sublime, um semidefunto na vitrine, em plena exposição. E me olharam com dor forçada e não disseram mais nada que, coitado, foi um homem bom. Lá estava o tio que me detestava, o cobrador que me xingava, o vizinho brigão, o comerciante ladrão e eu. Admirado diante de tanta gente, tantos fariseus me visitando de repente. Meu Deus, que mal fiz eu, até meu chefe e meu gerente entraram em casa agora, e eles que me mandaram embora quando eu fiquei doente. E em baixo tom, coitado, foi um homem bom. Eu deixei de respirar, morri, e nunca vi tanta correria como nesse dia. Banho, mesa, medidas, cartãozinho com foto, telefonemas, caixão. Coitado, foi um homem bom. Meus sentimentos, meus pêsames, é triste, mas é verdade. E em baixo tom, coitado, foi um homem bom. Ridículo ser humano, oco de verdade, superficial, insano, moribundo de espiritualidade. E como um teimoso que sempre erra, acreditaria que eu terminaria num caixão e 7 palmos de terra. Coitado, foi um homem bom. 15 ou 20 carros atrás. E pela primeira vez, eu na frente, sem ser invejado pelos demais. E no cemitério, entre uma piada, uma disfarçada, faziam-se sérios. Lágrimas, coveiro, tempo quente. Aí um masoquismo pediu brisa. Abriram novamente o caixão, mais choro na morte do infeliz. Uns a pensar, coitado, os vermes o aguardam em parada militar. Pobre do homem que termina aí. Eu não terminei. E você, terminará? Mesmo não tendo compromisso com o Espiritismo, ele foi até um dos perseguidores da doutrina, Neymar de Barros apresenta um poema com o cântico
cântico de esperança que a doutrina espírita nos apresenta. Olha que coisa maravilhosa, eu não vou terminar com a morte. E quando a gente começa a pensar isso e ver que essas verdades estão semeadas em todos os lugares, nós vamos encontrar outros pensadores, como Humberto Holder, que diz o seguinte: até hoje ninguém morreu. Aí vocês vão falar, esse Nelson é doido mesmo. É claro que morreu, meu tio morreu, meu filho morreu, alguém morreu. Mas se nós somos espiritualistas e sabemos que a morte não existe, que nós continuamos após o parar das atividades físicas, quer dizer que a morte não existe. Humberto Holder também tinha razão. Mas podemos buscar também na nossa literatura infantil. E foi no diálogo criado por Monteiro Lobato, no livro O Saci, que nós vamos encontrar um épico sobre as questões da vida e da morte. Monteiro Lobato, ele narra e apresenta o Saci do nosso folclore como um ser mitológico, um negrinho, pequeno, que vive no meio da mata, que tem uma carapuça vermelha, que usa um cachimbo, que tem uma perna só e faz todo tipo de traquinagem. É o Saci, segundo o nosso folclore, responsável pelas bagunças que acontecem na nossa casa. Se a mulher é costureira e quebra a ponta, a culpa é do Saci. Se o dedal dela cai num buraco que não tem jeito de pegar, foi o Saci que aprontou. É o Saci responsável quando queima o feijão. Então, mulheres, uma dica boa: se o feijão queimar, isso é coisa do Saci, meu bem, não vamos brigar? Porque o Saci gosta de sumir com as coisas. É ele que gora os ovos das galinhas, que persegue os cachorros, que chupa o sangue dos cavalos. E não há maldade pequena que o Saci não faça. E no conto, lá o livro Saci, Pedrinho, que estava então no sítio do Pica-Pau Amarelo, tem um medo não revelado sobre o Saci. E ele então chega para a tia Anastácia e pergunta: tia Anastácia, Saci existe mesmo? E ela diz: olha, Pedrinho, eu nunca vi, mas tem um homem aqui que diz que viu. E esse ele falou que existe, é porque existe mesmo. É o tio Barnabé. Você pode pegar maiores informações com ele. E o Pedrinho teve pressa, foi conversar com o tio Barnabé, e o tio Barnabé começou a contar as histórias de Saci, dizendo para o Pedrinho que ele havia já aprendido um Saci. E o Pedrinho ficou encantado. Então era possível prender um Saci? E aí o tio Barnabé disse: existem muitas formas, mas a melhor forma de se prender um Saci é esperar um dia de bastante vento, onde surge aqueles roda-moinhos, com bastante folha, você pegar uma peneira que tem uma cruzeta no meio e jogar sobre esse roda-moinho. Pegar uma garrafa, enfiar debaixo da peneira e colocar uma rolha em cima com uma cruz. Porque o que segura Saci dentro da garrafa, gente, é a cruz em cima da rolha. Então, se alguém quiser pegar o Saci, não se esqueça disso. E ele, então, empolgado por essa possibilidade, esperou um dia de roda-moinho e assim o fez. Só que quando ele tirou a garrafa, para sua tristeza, não tinha nada. Foi então tirar a satisfação com o tio Barnabé. E aí, quando ele mostra para o tio Barnabé e diz que tinha feito tudo direitinho, o tio Barnabé: olha, Pedrinho, você pode ter certeza que o Saci está aí. Mas o Saci é um bicho melindroso. Ele não aparece assim de primeira. É preciso um dia de modorra, aquele calor danado, gente, que dá um sono. O dia que você cair em modorra, aí sim o Saci irá aparecer. Pedrinho então leva a garrafa para casa, guarda, e dias depois ele resolve passear na mata. E resolve levar consigo a garrafa. Caminhou muito e chegou num lugar belíssimo da mata. Era o centro da mata, com uma água correndo e tal. E estava muito quente. E ele cai então em modorra. Quando de repente ele é acordado pelo Saci, que fala: Pedrinho, você está correndo perigo, menino. Onde já se viu você vem para o centro da mata. É aqui que passa o boitatá, o lobisomem. A sacizada reúne aqui para poder discutir que maldade eles vão fazer. Você está correndo perigo, você precisa sair daqui. Só que eles descobriram que estava muito tarde para ir embora, eles teriam que passar a noite. E o Saci fez a proposta: se você me libertar, eu te ajudo a passar a noite aqui. E aí ele libertou, e aí começa para nós o diálogo, que é uma grande lição.
Começa então o Saci dizendo para o Pedrinho que a vida da mata era uma vida encantada, que os homens não tinham noção do que acontecia na mata. E o Pedrinho falou: você é bobo, Saci. Lá na casa, no sítio da minha avó, tem um livro da história natural. E nesse livro tem tudo o que passa na mata, a vida toda da mata, de todos os bichos. E aí o Saci disse a ele: mas Pedrinho, você acha que um livro é capaz de contar toda a história da mata? É impossível, vocês homens acham que sabem tudo. Vocês não sabem é nada. E aí o Pedrinho ficou invocado: como é que a gente não sabe nada? A gente escreve livro para passar para os nossos filhos. E vocês assim, não sabem nem escrever. E ele então falou assim: a gente não sabe escrever porque a gente nasce sabendo. Você quer ver o que um pernilongo faz? Ele bota os ovos, então vira larva, e quando ele se torna adulto, o pai dele já morreu, a mãe dele já morreu, ele não sabe nem o que ele faz. E o Pedrinho disse: ele vai cantar a música do Fiuí na nossa cabeça. Uma parte, eu ainda não sei por que Deus criou o pernilongo. Eu tenho certeza que não ia fazer falta na criação, mas tudo bem. O pernilongo foi criado, e ele então, quando chega à fase adulta, ele vai à casa do homem. E na casa do homem, ele sabe que ele tem que chegar à noite, escondido para o homem não ver, e quando o homem dormir, ir lá encher a sua barriguinha de sangue e voltar. Quem ensinou isso para ele, Pedrinho? Você acha que foi a mãe dele? Claro que não, nem o pai dele, nem livros. Ele nasce sabendo. O que você acha melhor? Nascer sabendo ou ter que aprender tudo? E aí o Pedrinho teve que concordar: nascer sabendo é muito melhor, né? Então nós somos os seres perfeitos da criação. Vocês são muito imperfeitos, disse o Saci. E aí, conversando sobre os outros animais, o Pedrinho fez uma pergunta: mas está aí uma coisa que eu não entendo, Saci. O que faz essas vidinhas todas viverem? E ele, o Saci, disse: ah, Pedrinho, isto é um mistério dos mistérios. Na verdade, há uma força que impulsiona todos os seres vivos a fazer o que faz. Essa força eu chamo de fada vida. A fada vida diz para o sujeito: vai lá comer, e ele vai. Vai lá beber, e ele vai. Caminha para esse lado, ele caminha. É a força que existe dentro dele. Mas ela é invisível. E o Pedrinho então diz: mas invisível até para vocês sacis que veem tudo? E ele diz: até para nós sacis. Porque eu vejo o passarinho voando, que é o efeito da fada vida, mas eu não vejo a fada vida dentro dele a empurrá-lo. E aí o Pedrinho então perguntou: tá, entendi o que é a vida. A vida é semelhante à gasolina, a essa fada vida? Ele falou: a fada gasolina, ela é diferente, a vida gasolina, ela é diferente, porque ela não tem cheiro. E quando ela acaba, ela voa, como a eletricidade. Você não tem uma bateria lá na sua casa, Pedrinho? O Pedrinho tem. Quando a eletricidade da bateria acaba, ela morre, não acaba? Mas acaba a eletricidade? Não, porque ela vai para onde ela quiser. E o que é o morrer, então, Saci? E ele disse: o morrer, Pedrinho, é quando essa fada vida abandona o corpo. Ela acha que o corpo já não está prestando mais e vai procurar outro. E ela se diverte com isso. Aí Pedrinho ficou pensando: vai chegar um dia que eu vou ficar careca, todo enrugado, os poucos cabelos que sobrar vão ficar brancos, o meu coração vai ficar fraco até para subir uma escada. E a fada vida vai olhar para mim: seu Pedrinho, você não está valendo nada, eu vou rachar fora. E o Pedrinho pensou que a morte chegaria para ele, e ele quase começou a chorar. E aí o Saci disse: que isso, Pedrinho? O que morre é o corpo, não a fada. E aí o Pedrinho falou: mas pensar nisso eu fico triste. Olha as minhas mãozinhas, fazem tudo para mim. Imagina, a fada viva vai olhar para a mão enrugada, ela vai parar e não vai fazer mais nada. E aí o Saci usou da sua maldade e falou: pior do que perder as mãos é perder os olhos. Fecha os olhos, Pedrinho. E o Pedrinho fechou. Falou assim: imagina ter olhos e não enxergar nada, nunca mais, nunca mais. E o Pedrinho quase começou a chorar, e ele deu uma gargalhada. Mas você é bobo mesmo, Pedrinho. Na verdade, a fada vida é como um astrônomo, e os olhos são como um telescópio. Qual é mais importante? O telescópio ou o astrônomo? É
Claro que é o astrônomo. Então, Pedrinho, entenda que o astrônomo não morre nunca. Gente, que história maravilhosa! Dita por Monteiro Lobato, que segundo os anais da nossa história, teve simpatia pela doutrina espírita. Ele que na sua casa fazia reunião mediúnica com a evocação dos espíritos. E ali ele anotava em agenda, que depois se tornou um livro, chamado Monteiro Lobato e o Espiritismo, mostrando que a vida continua para todos nós. Monteiro Lobato, que há pouco tempo quiseram proibi-lo na escola, né? Quadradinho de 8 pode, mas Monteiro Lobato faz mal para a cabeça das crianças, porque ele é racista. Infelizmente, a nossa sociedade muitas vezes não pensa no que fala e nem no que faz. Quando nós pensamos sobre essa história, vamos observar que os Espíritos estão semeando as verdades por todos os lugares. Mas será? O que significa então morrer? O que é a morte para cada um de nós? Para os niilistas, a morte é o fim de tudo. E eu acho que deve ser muito triste ser niilista, ser materialista. Imagina, gente, não tem esperança em nada. Morreu, acabou. Para que fazer o bem? Se eu faço bem, se eu faço mal, não tem peso nenhum. Depois da morte do corpo, acabou tudo. Seria um desperdício de tempo e de inteligência, né? Mas existem aqueles que acreditam que nós fazemos parte de um panteísmo. O que seria a ideia panteísta? Quando nós morrermos, voltaríamos ao todo. Imagina, gente, a gente pegar uma gota d'água e colocar no oceano. Ela perde a individualidade. Então, se você foi bom, se você foi mal, você volta ao todo. Indiferente. É outra ideia bem triste, né? Já existe o dogmatismo religioso, que acredita que quando nós morremos, iremos para o céu ou para o inferno. E acabou. E é tão interessante a gente pensar, se houvesse um Deus que nos condenasse ao céu ou ao inferno de alguma forma pelas nossas ações, ele não teria como ser justo. E eu me recordo que numa feira do livro que fazíamos em Barbacena, chegou um evangélico, se não me engano era pastor, e começou a pregar para mim e para um companheiro nosso, tentando nos tirar as ideias demoníacas. E ele então começou a argumentar e entramos no assunto da morte e do fogo do inferno. E ele tinha filhos, e o companheiro perguntou para ele, se você, que é imperfeito, você condenaria o seu filho para o resto da eternidade? Você nunca daria uma chance para o seu filho se ele se arrependesse de verdade? Ele falou, não, claro que eu daria. Ele falou, você acha que Deus sabe tudo? Ele falou, acho que Deus sabe tudo. Então Deus sabe o que passa no inferno? Ele falou, sabe. Então se os seus filhos, todos nós somos filhos de Deus, estiver no inferno e se arrepender verdadeiramente, Deus vai saber? Ele falou, vai. Você acha que Deus não vai dar chance para ele de novo? E ele saiu de lá com a pulga atrás da orelha. Mas é verdade, olha que raciocínio lógico. Se Deus sabe tudo, se tiver lá no sofrimento, sabendo que você arrependeu, eu falei, pô, não, esse sujeito agora ele aprendeu, por que não dar uma nova chance? Quando nós falamos dessas linhas de pensamento, vamos encontrar os budistas, que nada dizem da vida após a morte. Olha que coisa interessante. Então nós vamos encontrar já no catolicismo a proposta de céu, inferno e purgatório. Se você foi bom, céu. Se você foi mal, inferno. Se você foi mediano, purgatório. Mas eles tiveram um impasse. A criança que nasce não é batizada, ela não fez o bem, não pode ir para o céu. Ela não fez o mal, não pode ir para o inferno. Ela não foi mediano, não pode ir para o purgatório. Leva essa criatura para onde? Manda para o limbo. Resolvida a questão. Criaram mais um espaço para colocar as criaturas lá. Mas eu acredito que a doutrina espírita seja a doutrina que mais nos dá resposta a respeito da vida e da morte. Quando nós começamos a analisar o material que a doutrina espírita nos traz, nós poderíamos então indagar: a morte para o espírita, o que é? Na verdade é apenas uma passagem. Quando nós atravessamos essa aduana de cinzas, essa porta para adentrar a verdadeira vida. Somos seres espirituais tendo uma experiência corporal. Em essência, nós podemos dizer que o tempo que a gente passa na Terra é muito menor.
do que nós passamos no mundo espiritual, aonde é a nossa verdadeira pátria. Nós precisamos encarnar para colocarmos os aprendizados que tivemos lá na prática, para aprimorar as nossas habilidades. Passamos uma vida inteira e muitas vezes perdendo tempo. Machado de Assis, todo mundo conhece, escritor de Memória Póstumas de... Não, gente, Memórias Póstumas de Machado de Assis. Vocês vão saber que ele psicografou uma obra excelente. Machado de Assis vem da vida além do mundo e traz a sua experiência. E os especialistas analisaram e disseram que é mesmo ele, pelo estilo. Foi lançado com 100 anos da sua desencarnação. E aí nós vamos ver um tratado da vida após a morte. Ele diz o seguinte em uma das suas obras: nós matamos o tempo, mas é o tempo que nos enterra. Olha a profundidade dessa frase. Nós matamos o tempo, mas é o tempo que nos enterra. Quantas pessoas na Terra, gente, estão aqui de férias, passando o tempo, sem compromisso com nada, dando golpe em todos? Não é assim? É o sujeito que dá o calote, trai a esposa, é o sujeito que passa a perna no sócio, é o sujeito no emprego, pega atestado para não fazer nada, mesmo não estando doente. São os golpes que a gente dá na vida e depois não entende por que nós sofremos. Os espíritos nos afirmam que nós somos os obreiros da nossa própria infelicidade. Quantas vezes fazemos escolhas infelizes? Por isso que nós estamos matando o tempo, sem nos lembrar que esse tempo será cobrado de todos nós. Mas como se dá o processo de desencarnação? Como é que é morrer? Muita gente tem medo de morrer. E eu falo, os espíritos afirmam que morrer é menos doloroso do que encarnar. Então desencarnar é mais fácil. E segundo André Luiz, há um curso até para desencarnação. Quando a pessoa está chegando próxima de desencarnar, ela é levada ao mundo espiritual e ela é preparada. Vocês já viram pessoas que despediram de todo mundo, foi na casa de parente que há muito tempo não via, e depois que vai visitar todo mundo desencarna? Já viram isso? Olha que coisa interessante. A pessoa parece que sabia, na verdade ela sabia, trazendo o inconsciente. Existe um livro chamado Voltei, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, do espírito Irmão Jacob. É um livro excelente. Irmão Jacob é o pseudônimo de Frederico Fagner, um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira, um dos grandes trabalhadores do movimento espírita. Muitas vezes, o nosso julgamento a respeito das pessoas são equivocados. E aí, às vezes, a gente valoriza demais uma pessoa ou desvaloriza demais. Nosso julgamento raramente é justo. E nessa obra, nós vamos encontrar o irmão Jacob falando do processo de desencarnação. E nesse processo de desencarnação, ele afirma que ele vai se desprendendo pelas extremidades. Nós até estudamos aqui outro dia. E todas as pessoas da área médica, sabe, da área de saúde, quando uma pessoa está desencarnando, a periferia, né, aos pontos mais distantes, vão diminuindo a irrigação sanguínea. E é por ali, realmente, que o perispírito vem se desprendendo, até chegar na parte do chakra coronário, no centro da cabeça. E ele diz o seguinte, que durante esse processo de desencarnação, ele foi apoiado pela filha e por Dr. Bezerra de Menezes, olha só que mérito. E ele diz que um pouco antes de desencarnar, ele leu o livro Obreiros da Vida Eterna. Gente, recomendo a todos ler o livro, porque é o manual da morte. Leiam antes de desencarnar. Comecem hoje de preferência, vocês não sabem o dia de amanhã, né? É bom se prevenir. Então, quando nós pensamos nesta possibilidade, né, nós começamos a nos preparar para adentrar esse mundo desconhecido. E ele então diz que no momento em que ele estava se desprendendo, que ele se sentia magnetizado pelas coisas de uso pessoal. Já imaginou, gente, a escova de dente chamando, vem cá, não vale. Aquelas mulheres que têm síndrome de centopeia, aquele monte de sapato, e o sapato puxando, você nem me usou ainda, né? E ela fala, meu Deus, só mais uma festa, depois eu vou. Quantas coisas nos prendem à terra? E isso é fundamental. Porque quando nós começamos a observar o que nos prende, é aquilo que dificultará o processo de desencarnação. Humberto de Campos diz o seguinte, pessoas
que tem uma alimentação à base de carne, sofre muito no mundo espiritual para se adaptar. E ele vai além, ele diz o seguinte: pessoas que gostam de comidas com muito condimento, fortes, pimenta e tal, tem uma grande dificuldade para se adaptar no mundo espiritual. Então, quando nós falamos dessa vida que nós levamos aqui, nós temos que aos poucos ir nos preparando, ir nos desapegando, para que quando chegar o nosso momento, a gente vá com tranquilidade. Então ele narra que ele, quando rompeu o chakra coronário, né, o último ponto, ele se viu como se tivesse 2 corpos, 2 corações. Ele sentia 4 braços, 4 pernas, ele se sentia em duplicata. Foi muito estranho. Segundo o Livro dos Espíritos, os imortais nos afirmam que todo o processo de desencarnação há um período de turbulência. Para alguns de minutos, para outros horas, para outros décadas. Naquele tô dormindo, tô acordado, tô dormindo, e o sujeito não sabe. Então ele narra que depois que ele se despertou, e parece que foi um período breve, ele foi conduzido ao velório dele. E essa parte me chama muita atenção, porque ele não conseguiu adentrar aonde estava sendo velado o seu corpo, pelo campo magnético criado pelos companheiros que estavam lá. Lembremos, ele era espírita. Uma boa parte das pessoas que estavam lá eram espíritas. E infelizmente nós espíritas ainda não conseguimos preparar um bom ambiente de velórios. Então ele diz que chegava perto de um grupo e o grupo exaltava as qualidades. Chegava perto de um outro, os outros falavam mal dele. E ele começou a se sentir mal. E o único lugar que ele sentiu reconforto foi dentro de um Fusca, onde companheiros espíritas sinceros oravam por ele. Foi o único lugar que ele sentiu reconforto. Depois, ele foi à praia, onde estavam sendo reunidos os desencarnados, que seriam conduzidos por Dr. Bezerra de Menezes. E aí, ele vê uma professora que morava no seu bairro e havia desencarnado também naquele dia. E ela chega portando uma luz imensa. E ele, então, sente inveja dela. Ele sente inveja. Para vocês terem uma ideia, a época da sua desencarnação, do Frederico Fábio, a FEB lançou um reformador com a capa: desencarna o maior espírita do Brasil. Se o maior espírita do Brasil sentir inveja em nós, o que nós iremos sentir? Nós vamos continuar a ser quem nós somos. Nada muda. Por isso que nas reuniões mediúnicas nós recebemos os indivíduos e eles dizem assim: será que eu desencarnei? Ou melhor, eles não sentem que desencarnou quando você diz para ele que ele morreu, que desencarnou. É mentira! Eu estou vivo, eu estou sentindo tudo. Ele não consegue perceber, porque desencarnar, gente, é a mesma coisa. Se você passa por aquele período de turbulência e acorda, você tem todas as sensações. Sensação de frio, sensação da fome. Tanto é que um companheiro nosso espírita, o Petrônio de Barbacena, alguns anos atrás, ele sofreu um acidente. Capotou com um carro, depois ele foi sentar na beira da estrada. Quando ele sentou na beira da estrada, ele pensou: será que eu desencarnei? E foi lá ver. Porque de repente ele tinha desencarnado, o corpo estava lá. E eu contava essa história nas palestras, até que uma amiga me deu uma história muito melhor. Contou que um amigo de Santos Dumont, esse indivíduo, viu o filme Nosso Lar e se encantou pela doutrina espírita. Aí ele leu o Nosso Lar, ele começou a ler o Livro dos Espíritos, começou a dizer que era espírita e tal. E ele então viajou de Santos Dumont para o Rio de Janeiro. Só que ele sofreu um acidente. O carro capotou, caiu numa ribanceira e foi descer rolando. Quando o carro parou, ele pensou: será que eu desencarnei? E quando ele abre a porta, gente, uma lama, uma névoa, tô no umbral. Aí ele falou: e agora? O que eu vou fazer? Ele falou assim: não, mas eu vou orar, os bons espíritos vão vir me ajudar. E ele começou a subir na lama, subir no morro, e ele foi orando: bons espíritos, venham me ajudar, por favor, e tal. Quando ele ouve um barulho de carroça, ele falou: ah, eles já chegaram. Quando ele termina de subir o morro, ele vê um velhinho em cima da carroça. E ele fala: Clarencio, que bom que você veio me buscar. O nosso lar tá longe. E o velhinho falou: nosso lar não sei, mas 3 vidas tá aqui pertinho. Porque diz
desencarnar, na verdade, é exatamente isso. Nós vamos continuar a ser quem nós somos. Vamos carregar as nossas mágoas, os nossos arrependimentos, os nossos ressentimentos. Continuamos em essência. Porque desencarnar é como trocar de roupa. Se nós formos para as nossas casas e tirarmos essa roupa, continuamos a ser quem nós somos. Se nós continuamos a ser quem nós somos, então nada muda. E aí a gente vê as pessoas dizendo, ai que bom, morreu, descansou. Descansou nada, né? Porque os bons espíritos estão em atividade constante, em trabalho no bem. Diferente daquele sujeito que carregava a esperança, o dia que eu vou morrer, eu vou descansar. Eu vou para o céu com os anjinhos tocando ar, eu vou descansar, não quero fazer mais nada, cansar de trabalhar. E ele desencarnou. Adentro uma colônia espiritual, uma região espiritual, onde ele ficava deitado numa rede. Eu calculo que ele fosse baiano, me perdoe os irmãos baianos. E aí ele foi para a rede e ficou um dia à toa. Um dia à toa é muito bom, né, gente? Para quem aguenta. Eu tenho transtorno, né? Aquela pessoa hiperatividade, eu não ia dar conta. Uma hora eu já estava agitado. E o sujeito passou um dia, 2 dias, uma semana, beleza, eu faço, estou no paraíso. Um mês depois ele já não aguentava mais. Porque ficar sem fazer absolutamente nada, ninguém aguenta. E ele cansou. Ele virou para o companheiro e falou assim, o inferno deve ser bem melhor que aqui. E o sujeito perguntou para ele, no lugar que você não faz nada, você acha que você está onde? Aqui é um inferno mesmo. Porque nós sabemos que a atividade é a função dos bons espíritos que não cessa nunca. Voltada para o bem, voltada para o auxílio a todos nós que estamos ainda na retaguarda. É importante entender esse processo de morte. Nós poderíamos dizer, é comum, fora da doutrina espírita, quando você fala de morte, a pessoa bate na madeira. Tem madeira aqui não, bate na madeira. Parece que a madeira tem poderes mágicos de afastar a morte, né? E as pessoas não gostam de comentar, não gostam de falar sobre a morte. Eu trabalho na Epicá e nós tivemos um dia um trabalho no aeroporto. Eu fui, estava rodeado de gente, quando de repente surgiu o assunto de morte. Oh, beleza! Eu adoro, gente, e comecei a falar. Não deu 1 minuto, eu fiquei sozinho. Já se sentiu desmancha bolinho? Eu fiquei frustrado. Aí daí a pouco veio alguém, eu falei, pô, vocês me deixaram falando sozinho, mas você também com esses assuntos ruins de morte. As pessoas não querem falar sobre a morte. Mas fora do meio espírita, eu compreendo. Mas no meio espírita, será que os espíritas temem a morte, gente? Claro que não, né? Nenhum espírita tem medo de morrer. Como tem medo de espírito, né? Materializa o espírito aqui, a gente vai ver o efeito. Aquela janela, naquela greta passa gente. Porque os espíritas são assim, espíritas que têm medo de morrer, espírita que tem medo de espírito. Eu tenho um monte de amigos que falam assim, eu gosto muito, mas não aparece pra mim não. Eu falei, se você morrer aparece pra mim, quero conversar. Mas as pessoas ainda lidam mal com isso. Nós estamos em Lafayette e nós temos, em casa nós não somos muito normais, já disse que nós somos de Barbacena, né? Então vocês vão entender. E nós temos uma amiga que está com 70 anos. E ela falou assim, eu quero ser a sua mãe daqui 200 anos. Eu falei, olha, para você ser minha mãe, antes você vai ter que voltar, vai ter que ser minha filha primeiro, porque eu vou te ensinar a ser minha mãe. Ela falou, então eu aceito. Eu tenho um planejamento para essa encarnação ter 9 filhos. Eu tenho 3, faltam 6. Ela falou, como você pretende ter mais filhos? Então eu tenho que desencarnar rápido para dar tempo de voltar e você me adotar. Eu falei, perfeito. Nós combinamos. E a gente fala disso para todo mundo. E eu estava fazendo um trabalho em Lafayette e ela começou a conversar com os trabalhadores lá. E na hora que ela contou essa história, a mulher que era trabalhadora da casa arregalou os olhos e disse, eu não dou conta desse assunto não. E saiu. Quer dizer, nós não lidamos bem com a questão da morte. E muitos temem a morte. Por que será que nós tememos a morte? Fazendo essa palestra numa cidade, o sujeito falou assim, em Belo Horizonte, o sujeito falou assim, eu acho que a gente teme a morte porque a gente tem medo das coisas que a gente vai deixar para trás. Como é que eu vou deixar meus filhos? E é tão comum as mães disserem, como é que eu vou fazer? E o meu filho, coitado? E é interessante a gente lembrar que antes dos nossos filhos serem nossos filhos, são filhos de Deus.
Se nós todos somos filhos de Deus e Ele dá a cada um segundo suas necessidades e merecimentos, é necessário trabalhar em nós a fé. Os Espíritos afirmam que a felicidade é ter a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. A partir do momento em que nós acreditamos que Deus proverá, a gente se entrega nos braços dele, utilizando a oração da serenidade divulgada pelo AA. Senhor, dá-me força para mudar as coisas que eu possa mudar. Dá-me resignação para aceitar aquelas que eu não posso mudar. Mas acima de tudo, dá-me sabedoria para distinguir uma da outra. Gente, eu acho isso tão fantástico. Porque quando nós tratamos sobre a morte, aprendemos que nós estamos em exercício constante de morrer. Toda noite, quando nós dormimos, nós estamos exercitando essa saída do corpo. Mas será que a gente está saindo de forma consciente? Eduardo Maluf, companheiro trabalhador de Juiz de Fora, certa vez em Barbacena falou o seguinte: eu acho muito estranho os companheiros espíritas, porque eles veem esses programas de televisão de baixaria, de pornografia, e depois vão deitar acreditando que vai deitar na companhia de Bezerra, de Menezes, de André, mas é ruim, hein? E aí a gente vê a pessoa falar assim: nossa, eu trabalhei muito, tô um bagaço, tô mal. Ele falou assim: quem já viu o bem nos fazer mal? Se você está sentindo mal após uma noite de sono, é porque você não estava trabalhando no bem não, você estava se divertindo. Será que a gente tem se preparado para dormir? Fazer uma boa leitura antes? Equilibrando as nossas emoções? Quantas vezes a gente deita preocupado com os problemas, apegado às coisas do cotidiano e não nos preparamos para adentrar a nossa realidade espiritual? André Luiz, no livro Missionários da Luz, conta que os benfeitores fizeram uma reunião no mundo espiritual e convidaram os trabalhadores da casa espírita que iriam. E aí eles perceberam que alguns estavam faltando e foram até a casa de um trabalhador espírita. E quando chegaram lá, haviam 3 entidades em formas femininas praticando uma orgia com ele. Ele falou: ele não sai daqui não, ele é nosso. Olha como é sério, gente. Como é necessário a gente se preparar a cada instante. Eu costumo afirmar que a gente tem que aproveitar os momentos, porque esse é o melhor momento da nossa vida. Quem garante que ao terminar essa palestra nós continuaremos neste corpo físico? A morte surda caminha ao meu lado. Eu não sei em que esquina ela irá me beijar, dizia Raul Seixas. A morte realmente está caminhando conosco. Uma companheira a nos pôr realmente o que é importante para nós. Se eu falasse para vocês, vocês têm 5 dias de vida. Será que vocês iam perder esses 5 dias de vida remoendo a mágoa, o ódio, a raiva, ou iam aproveitar o máximo? Como nós não sabemos nem o dia nem a hora, nós devemos nos preparar constantemente. Allan Kardec nos diz que é como se nós fôssemos fazer uma viagem. Se eu falar para vocês, gente, vocês vão ganhar uma viagem para a Europa, um país da Europa, possivelmente vocês me perguntariam: Nelsinho, qual é o idioma que fala lá? Qual é a moeda corrente lá? Lá faz calor, faz frio nesta época? Que roupa eu devo levar? Quer dizer, vocês iriam procurar saber tudo. Mas por que nós não gostamos de nos preparar para conhecer este mundo que fatalmente, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que adentrar? Há um paradoxo muitas vezes em não absorver a doutrina, fazendo com que ela ganhe sentido. Nós não podemos temer a morte, não de forma, vamos dizer, nociva, porque o temor da morte é natural. Isso não é natural, não? Quem diz isso pra gente é Leon Denis. Leon Denis diz que o temor da morte está na natureza, porque se não fosse assim, quantas pessoas cometeriam suicídio? Então é importante muitas pessoas terem medo para não abreviarem e permanecerem encarnadas. E estar encarnado faz com que a gente vai se elaborando um eu melhor, um eu espírito. E eu falo eu espírito, que é muito comum as pessoas falarem assim: o meu espírito. Meu espírito. Quem possui o espírito? É o corpo? Está vendo uma troca de valores? O espírito que possui o corpo
É interessante, meus irmãos, começar a trabalhar em nós essa libertação, para que quando chegar o momento de adentrarmos o mundo espiritual, não tenhamos medo. Algumas pessoas falam assim, mas eu tenho medo de morrer e ficar preso ao corpo, e ser enterrado, e sentir tudo aquilo que os espíritos relatam para a gente, os vermes comendo e tal. Se você tem medo disso, é necessário ir se desapegando. Porque é o apego que nos mantém vinculados ao corpo, elaborando sensações mais espiritualizadas e abandonando as questões materiais, que a gente se prepara para adentrar esse mundo espiritual. Muitos companheiros espíritas falam assim, eu tenho medo de ir para o umbral. Eu falo, não se preocupe não, ninguém vai para o umbral se já não estiver lá. Ninguém vai para o umbral se já não estiver lá. Ué, como assim, Nelson? Porque na verdade nós nos vinculamos às regiões espirituais através do nosso pensamento. Se você pensa o mal, está vinculado com o mal. Quando você dorme, você vai para aquelas regiões que você está vinculado. Naquele livro, Tormentos da Obsessão, psicografia do Divaldo, o espírito Manuel Filomeno vem contar sobre a cidade do sexo, sexo e obsessão. Ele vem contar sobre a cidade do sexo que havia no mundo espiritual. E ele dizia que havia ali um carnaval voltado para orgias, voltado para a sexualidade desregrada. E ele diz que uma boa parte dos espíritos que estavam ali estavam encarnados, se desdobravam e iam em busca dos prazeres. Quando então a gente dorme, a gente vai atrás da nossa área de interesse. Então não tenha um umbral. É melhor a gente começar a trabalhar no bem, modificando os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, para quê? Entrar em sintonia com os espíritos superiores. Muito comum nós vermos os companheiros orando para que os espíritos venham até nós, mas tão raras vezes nós vemos os nossos esforços para nos elevar aonde eles estão. É um exercício o viver, o estar encarnado. Estar encarnado nos compete um compromisso com a vida maior. Fazer o bem com todas as nossas forças. Me perdoem se soar em tom de crítica, mas é uma crítica geral para todos nós. É muito comum encontrarmos os grupos espíritas focados nos trabalhos sociais, com todo o respeito que tem os seus méritos. E aí a gente faz caridade, distribuindo cesta básica, enxoval, assistindo os dependentes químicos, tudo muito louvável. É a caridade moral, material, a mais fácil. Segundo os espíritos, nós precisamos praticar a caridade moral. E aí Kardec pergunta aos imortais, como Jesus entendia a caridade? E eu acho isso talvez uma forma de nos fazer refletir profundamente. A resposta é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se não formos benevolentes, indulgentes e perdoar, não estaremos praticando a caridade entendida por Jesus. Quantas vezes nós estamos na casa espírita e às vezes deixamos o lar dilacerado, ou acalentamos as mágoas, o ódio, porque alguém te feriu, porque alguém te fez mal, e você perde todas as oportunidades para se desculpar. Há um conto que Chico Xavier viu um companheiro se afastar da casa, e ele foi embora sem dizer nada, e então o Emmanuel chega para ele e falou, é necessário você procurar o companheiro. Se ele foi magoado com você, é necessário você se desculpar com ele. Mas eu não fiz nada, mas procure o Chico. E o Chico foi então até a casa do sujeito, bateu a porta e o sujeito abre. E o Chico falou, olá fulano, eu vim aqui para lhe pedir desculpas. E o sujeito ficou parado. E o Chico foi e deu um abraço nele. Falou, se eu te fiz algo que lhe magoou, me perdoe, me desculpe. E o sujeito ficou igual um dois de paus. E o Chico soltou e ele falou, sou Chico Xavier, eu não sei se você é muito humilde ou muito cara de pau. E o Chico disse, eu sou muito cara de pau.
Precisamos nos tornar cara de pau, para que quando nós estivermos nessa caminhada, não percamos tempo em fazer inimigos. Se o outro nos tem como inimigo, problema dele, mas nós devemos ter sempre o coração aberto, praticando essa caridade da benevolência, da indulgência, do perdão. E se chegar o nosso momento de desencarnar, adentraremos o mundo espiritual com a consciência tranquila. Essas afirmativas são de Jesus, quando ele diz: quando tiver um tempo com a sua oferenda e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferenda ali e reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está com ele no caminho. Então, meus irmãos, meus amigos, não adianta a gente vir ao centro espírita, tomar passo, ouvir palestra, se o que nós ouvimos aqui não mexer na nossa intimidade, não nos tocar profundamente, não sairmos melhor do que nós entramos, a doutrina espírita perde a sua função. Para a gente já partir para o nosso encerramento, lembro que o sujeito adentrou o mundo espiritual, os céus, e foi recebido por um emissário do Senhor, um anjo. E o anjo então lhe disse: olha, aqui nós temos o seguinte, nós temos uma casa para todo mundo que morre. Então você entre no nosso veículo que eu vou te levar até a sua casa. E entrar no veículo e seguir a estradinha. Quando surgiu uma bela casa, e ele pensou: é essa a minha casa? E o anjo disse: não, essa casa é do seu jardineiro. Ele falou: não, o meu jardineiro com uma casa dessa. Mais à frente uma casa muito maior. Ele falou: é essa a minha casa? E o anjo disse: não, essa casa é do seu mordomo. Ele falou: meu mordomo com uma casa dessa? Ele falou: imagina a minha. Mais à frente um palácio. Ele falou: é essa a minha casa? E o anjo: não, essa casa aí é da sua cozinheira, Dona Maria. E ele então pensou: se o meu jardineiro, se o meu mordomo, se a minha cozinheira tem casas dessas, eu que fui um homem rico, imagina a minha casa. E quando o emissário do Senhor parou, era uma casa caindo aos pedaços, a porta faltando e tal. Ele falou: deve haver algum engano, e foi brincar com o anjo. Ele disse: olha, eu fui um homem muito rico na terra, e você me coloca para morar nessa pocilga, enquanto os meus funcionários têm casas muito melhores do que essa. E ele então ouve do anjo: é, meu senhor, que aqui a gente constrói a casa do Senhor de acordo com o material que ele manda de lá. Esse foi o material que você me mandou. Qual é o material que nós estamos mandando para o lado de lá? O Espírito Zílio, através da psicografia de Nelson Moraes, no livro Um Roqueiro no Além, diz o seguinte: nas ilusões da vida encontrei a morte, na realidade da morte eu descobri a vida. Se nós, meus irmãos, pudermos sair daqui hoje dispostos a nos esforçar um pouquinho mais para relevar as ofensas, para caminhar com o coração aberto, nós não precisaremos temer a morte. Não adentraremos o mundo espiritual como o Espírito faria, que foi banqueiro na terra, ele que era da cidade de Belo Horizonte, e aparece, é conduzido ao grupo de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, história que está narrada no livro Instruções Psicofônicas. Para quem não sabe, o Chico reunia-se com um grupo ao final da reunião e havia mensagem de determinadas entidades que foram gravadas por Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha era o esposo de Meimei, e ele então depois transcreve para um livro, chama Instruções Psicofônicas, e o segundo, Vozes do Grande Além. E eu termino contando a história de Faria. Faria apareceu então naquela noite de junho de 1954, dizendo: senhores, me perdoem tratá-los assim, é porque ainda não me sinto na condição de chamá-lo nem de irmãos, nem de amigos, mas venho a este grupo para agradecer o auxílio que aqui recebi. Se me perguntarem quanto tempo passou da minha morte até o meu despertar, não sei. Eu fui surpreendido pela morte como um pássaro
que voa pela mata e é atingido por um caçador sem que ele perceba de onde venha o tiro. Fui banqueiro na terra e acreditava no poder do dinheiro, acreditava na força do ouro e assim mantive a minha vida. Quando despertei dentro do túmulo, aquela escuridão e o ar me asfixiavam. Eu queria apenas ar. Eu queria respirar, até que mãos vigorosas lançaram e me retiraram daquele lugar. Quando olhei para o céu, a noite estrelada, estranhei aquela casa sem teto. E ao observar ao derredor, vi caixas que reluziam a ouro. Me acerquei delas, passando a mão, percebi que haviam inscrições. E para minhas surpresas, eram lápides. Reuni forças e saí correndo daquelas grades que me cercavam. Alta noite, e eu me vi na via pública, e um bonde atrasado passava, e eu reunindo forças gritei: condutor, condutor! Mas ele não me ouviu. Apertei o passo, embora indisposto. Consegui subir no bonde, e ao me sentar percebi que ele reluzia ouro. E observei que todos os passageiros traziam seus trajes de ouro. E eu então tentei entabular uma conversa, mas eles me ignoraram. Eu tentava compreender o que acontecera comigo. Será que eu estava enlouquecendo? Quando eu parei perto da minha casa, o frontispício do meu prédio se transformara em ouro. Fui até a porta. Bati, chamei, gritei, implorei, mas ninguém veio me abrir. Tentei conciliar o sono de balde naquele chão de ouro. E entre um cochilo e outro, despertei pela manhã e a porta estava entreaberta. Deambulei, entrando no lar, e percebi que muita coisa havia mudado. Eu estava cansado. Resolvi procurar o repouso no meu quarto. E quando eu adentrei o quarto, eu vi a cama toda de ouro. Lembrei que estava com fome e fui até a cozinha e com sede. Resolvi pegar água, mas quando eu peguei a água, era ouro que via. Fui até a despensa e ao pegar o pão, ele se transforma numa barra de ouro diante de mim. Será que eu estava enlouquecendo? Tentei conversar com meus familiares que me ignoravam. Eles que me deviam todo o amor, atenção, me ignoraram. Por certo, queriam tomar posse dos meus bens. Passei o dia refletindo. E naquela tarde, eu senti um vazio existencial. Senti falta de uma religião. Qual seria a minha religião? Por certo, católico. Eu ajudara instituições pias. Eu conheci o senhor arcebispo. Eu frequentara algumas missas. Eu ajudara na construção de algumas igrejas. E na noite daquele dia, eu procurei alguma igreja que pudesse estar aberta para me dar o consolo espiritual que eu necessitava. As igrejas do meu bairro rico estavam abarrotadas de gente. O que eu vim saber depois que eram desencarnados. Deambulei toda a noite, até chegar num bairro pobre em Belo Horizonte. A igreja estava aberta, gente pobre, gente simples, mas eu adentrei. Eu exigi a presença de um padre. Eu queria me confessar, de certo a confissão ia me libertar daquelas visões. E me dirigi então ao confessionário. E quando eu me ajoelho, eu vejo um guichê de banco. Olhei então para o altar, que se transformara naquele momento numa grande caixa forte. Olhei então para o missal, e ele se transformara num livro caixa 2, que eu anotava as minhas contas escusas. Fiquei aguardando o início da missa. De certo, no momento da Eucaristia, eu seria liberto daquelas visões.
Tentava então coordenar os pensamentos. Quando a missa se inicia, e no momento da Eucaristia, para minha surpresa, quando o padre ergue a hóstia, eu via moedas de ouro. Busquei então a imagem de Maria. Por certo, a nossa mãe iria me dar o socorro necessário, mas a sua imagem se transformara numa joia de alto preço. Busquei então o crucifixo do nosso Senhor, mas ele se transformara num grande cifrão. Saí correndo da igreja, como um filho expulso do lar. E quando eu olhei para trás, não mais vi a igreja, mas ouvi uma voz que vinha do alto e me dizia: Faria, os filhos de Deus encontram na casa de Deus o que procuram. Procuraste o ouro, e o ouro encontraste. Eu sentia tanta sede. Fui até o bairro de Santo Antônio, aonde havia ali uma nascente, e rogando ao Senhor a possibilidade de me dessedentar, fiquei de quatro como um animal. E quando eu peguei a água, era ouro que via. Então me recordei de Cícero Pereira, companheiro espírita, que o tempo nos afastara, e só em pensar nele, Cícero, que havia desencarnado, que havia morrido, aparece para mim e me explica a minha condição de desencarnado. Me conduz então a Pedro Leopoldo, às reuniões de vocês. Eu não entendia muito. Quando eu olhava para os livros em cima da mesa, eu via talão de cheques, eu via notas, e muito pouco conseguia apreender. E Cícero me recomendou a paciência. E também me deu uma missão, que a partir daquele dia, eu deveria procurar os homens na terra que tivessem posses semelhantes a que eu tive e os estimulasse à caridade. E até hoje, eu conversei com mais de 1000 pessoas que se mostraram coração de pedra, ouvidos de mármore e cabeça de gelo. Não aceitaram a minha sugestão até hoje. Quando um companheiro de posses ouviu meu pedido sincero e resolveu comprar um cobertor para uma pobre viúva. Meus irmãos, eu entendo que o ouro, não mais o ouro material, seja necessário, mas o ouro da prece, o ouro do pão e o ouro do agasalho. Que este trabalho seja o processo inicial da minha libertação. Então, meus irmãos, que possamos entender que aquilo que nós buscamos na casa do Senhor, nós iremos encontrar. Porque eu não morri aí, eu não terminei aí, e você terminará? Que Jesus, o nosso mestre maior, o vencedor da morte, o herói do sepulcro vazio, possa acalentar nossos corações, e envolvidos por essa luz que emana do alto, possamos encontrar reconforto para as nossas dores e começar, a partir de hoje, nos preparar para a grande viagem que mais cedo ou mais tarde teremos que fazer. Muito obrigado.